Olá, pessoal. Então, esse vídeo eu vou falar mais um pouco sobre esse livro aqui do Craig Blomberg, Introdução aos Evangelhos. Então, vamos falar aqui na página 282, onde ele vai falar sobre João Batista. Ele fala alguns pontos que poderiam levar a imaginar que João Batista fosse essênio, né? Primeiro, a localização do ministério de João Batista, pelo menos de acordo com os sinóticos, no deserto da Judéia, entre Jerusalém e o Mar Morto, que é ali a região dos essênios. A crença no cumprimento de Isaías 40.3, tem nos dois movimentos. Isso aparece em Marcos 1.3 e em 1 QS 8.12. Um estilo de vida ascético que enfatiza o arrependimento e a purificação do pecado. A imersão em água como ritual central para simbolizar a purificação. Com Han, os membros da aliança banhavam-se todos os dias com esse propósito. Aí já é uma diferença, né? Porque João Batista é um batismo único. Né? E em quinto, a profecia sobre o batismo no Espírito ou no fogo, com referência à salvação e ao julgamento que há por vir. Mateus 3.11 e 1 QH 3.29. Tá? Mas temos as diferenças, né, que é essas do batismo que eu acabei de falar. Né? Com relação a perdão dos pecados, né, Marcos 1.4 representa a síntese dos evangelhos sinóticos a respeito da atividade de João Batista, que realizava em toda parte, pregando o batismo pelo arrependimento dos pecados. Tá? Segundo Craig Blomberg, tá? Esse para perdão dos pecados, que aparece em Mateus 1.4, pode ser uma tradução errônea. É improvável que João pregasse que o ritual do batismo em si produzisse perdão. Uma interessante corroboração a tal respeito vem de Flávio Josefo, que descreveu o ministério de João no contexto posterior a uma derrota do exército de Antipas. Aí Flávio Josefo diz assim: mas para alguns judeus, a destruição do exército de Herodes parecia ser uma vingança divina, e certamente uma vingança justa, pelo tratamento dado a João Batista. Pois Herodes o levara à morte, entretanto ele era um homem bom, João Batista, né? E tinha exortado os judeus a levarem vistas justas, praticar a justiça com seus companheiros e serem devotos a Deus, e assim unindo-os no batismo. Olha, fala do batismo de João Batista. Em sua visão, isso era necessário para que o batismo fosse aceitável a Deus. Os batizados não deveriam empregá-lo para ganhar perdão de qualquer pecado que tivessem cometido, mas como uma consagração do corpo. Então aqui o José está contrariando os evangelhos, né? Porque aqui diz que o batismo de João não era para perdão dos pecados. E Marcos 1.4 e os sinóticos dizem que é. E o Craig Blomberg, ele admite que possa ter havido um erro de tradução aí no Marcos 1.4. Tá? Vamos então aqui para a página 290. Fala sobre o batismo de Jesus, ainda com João Batista, né? Em que aparece uma pomba. Né? Os 4 evangelhos se referem a uma pomba, e todos usam uma comparação para esclarecer que a descida dos Espíritos sobre Jesus foi como uma pomba, Mateus 3,16. Não sabemos o que de fato se viu, mas foi algo que lembrou uma pomba aos espectadores. As pombas no mundo antigo podiam simbolizar a paz, o amor e até a própria divindade, mas a referência mais óbvia seria a atividade do Espírito de Deus na criação, do mesmo modo que Gênesis 1.2 se refere ao Espírito de Deus se movendo sobre as águas, como uma pomba. Né? Jesus começa agora uma obra de recriação. Deus declara Jesus como seu filho amado e que ele se agrada. A maioria dos comentaristas vê nessa declaração, que aparece em Marcos 1.11, como uma alusão a Salmos 2.7 e Isaías 42.1. O primeiro faz parte de um salmo real. O segundo é extraído de uma passagem de Isaías sobre o servo. Filho e servo parecem ter sido interpretados num sentido messiânico por importantes segmentos do judaísmo pré-cristão. E aí aparece 4Q Flor 10 ao 14 e o Targum de Isaías 42.1.
Então aí fala da mensagem do Messias, né, que está lá em Qumran também, e em cima da mesma passagem. Desse modo, parece que Deus está declarando francamente que Jesus é ao mesmo tempo o Messias real e o servo sofredor. Tá? Então ele remete a que esses conceitos estariam ali no Targum, né, que é um comentário ao Isaías 42. Esse comentário apareceria lá nos Essênios, a ideia de um servo sofredor. Isso estaria também na mesma perspectiva do cristianismo, tá? Então, isso aqui, na página 298, vai aparecer quando Jesus está falando com a mulher no poço, na Samaritana, né? E mostra Jesus de forma surpreendente, tomando a iniciativa de falar com uma mulher não nomeada que se encontrava junto ao poço, que é uma coisa que para a época é impensável, você falar com uma mulher sozinha e ficar conversando, você e ela sozinhos ali, seria um diálogo que carrega o estigma de uma imoralidade sexual. Aí vem o comentário do Craig Bloomberg aqui. O que não quer dizer que se possa provar que a mulher tinha culpa em relação à difamação. As mulheres raramente tinham a oportunidade de dar início ao divórcio. Logo, essa mulher pode ter sido vítima da conspiração de vários homens, porque ela era acusada de ter, né, de ter cometido uma oralidade sexual. Aí o Craig Bloomberg diz, não quer dizer que tenha de fato cometido isso. Né? Outra questão é aqui na página 340, onde vai falar das parábolas de Jesus, né? Ele faz referência, então, a essa questão das alegorias, né? Que existe um risco de fazer excessivas alegorias na parábola de Jesus. E o entendimento é que, na melhor exegese, é que se dê um freio nessas excessivas alegorias, tá? Então, por exemplo, portanto, interpretar a hospedaria na parábola do bom samaritano como sendo a igreja é claramente anacrônico, pois a igreja ainda não existia. Entende? Então, essas parábolas que Jesus está fazendo, ele está fazendo com conceitos que existem na época, para as pessoas da época. Ele não está falando usando um conceito que só vai se desenvolver posteriormente. Isso já é uma alegorização excessiva, segundo o Craig Bloomberg. Tá? E não sei se tem mais aqui. O diálogo entre Pedro e Jesus na estrada para Cesareia de Filipe suscita perguntas históricas mais amplas. Tem se discutido com frequência se Jesus exatamente pretendia ou não fundar uma igreja. Isso é, ele imaginava que seus seguidores viveriam tempo suficiente para estabelecer uma comunhão contínua e que isso se transformaria numa instituição altamente desenvolvida e organizada, conforme se tornou? Será que Jesus tinha esse mente? Porque Jesus está o tempo todo falando que o fim está próximo, né? Então, será que ele tem essa ideia de estar fundando uma igreja? A resposta a essa pergunta pode muito bem ser não. Mas não é impossível que ele de fato contemplasse uma comunidade de seguidores que sobreviveria e continuaria a sua missão. No judaísmo, o Messias implicava uma comunidade messiânica, ou um Israel novo e renovado. A palavra grega para igreja, eclésia, traduz o termo hebraico kahal, que no padrão do Antigo Testamento quer dizer assembleia, o povo de Deus. Então, a natureza do ensino ético de Jesus sobre impostos, sobre divórcio, não retaliação, amor ao inimigo, mordomia da riqueza e assim por diante,
pressupõe claramente um período significativo durante o qual os discípulos teriam de se confrontar com problemas da vida diária. Né? Porque para ele falar de divórcio, para que ele vai se preocupar com divórcio se o fim do mundo é a semana que vem? Entendeu? Não teria muita. Se ele está lidando com esses conceitos, com essas questões mais do dia a dia, né? É porque, segundo Craig Blomberg, ele vislumbra a possibilidade de uma igreja, né? Algo que vai ter uma duração, que vai ter uma sequência. Né? Então é isso. Muito obrigado, então.